Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de quarta-feira, 2 de julho, traz o título O Nascimento de Moisés. Irmãos, esse nascimento foi puramente milagroso, ou seja, providenciador por Deus. Em um momento onde o faraó da época se sentiu ameaçado pelo crescimento do povo hebreu, ele então fez um decreto para que todos os meninos de 2 anos para baixo pudessem não vivessem, na verdade, né? Fossem mortos. É tanto que na capa da lição dessa semana, nós encontramos aqui Moisés em uma condição de escravidão do povo e por trás, olha na sombra da água, um soldado egípcio com uma foice na mão, pronto a matar. Esse poderia também ser uma forma de dar fim à vida das pequenas crianças, mas o geral, o normal, se ensina que elas eram jogadas no Nilo. Ou seja, esse rio, irmãos, ele era infestado de crocodilos. Ele era cheio de jacarés e o Nilo era também considerado como Deus para o próprio povo egípcio. É tanto que a primeira praga é atingida ao rio Nilo, quando a água se transforma em sangue. O Nilo, como um grande exemplo de fertilização, de manutenção, de providência de água para o Egito, agora foi, no período das pragas, logo inicialmente atingido por um Deus extremamente superior a ele. Mas foi através do Nilo que, veja que coisa irônica, né? O próprio faraó tinha dito que as crianças deveriam ser lançadas ao Nilo, deveriam ser jogados para que morressem até então. Porém, ali, mas foi uma evidência clara que o Deus do Nilo ele era inoperante, porque o próprio Moisés foi colocado dentro de uma cestinha preparada pelos seus pais. Aquela cestinha continha a criança e interessante, né? Porque ali parecia mais que um barco onde a água não infiltrou, a água não passou, a criança não ficou incomodada, mas quando ela vai guiando, e com certeza Deus estava direcionando ali o cestinho de Moisés até chegar na piscina, num lugar onde a própria Hatshepsut tomava banho, se banhava e estava ali ela com as suas criadas. A própria irmã de Moisés, irmão, diz a Bíblia que ela ficou acompanhando de longe. Então Deus preservou a vida da menina, Deus preservou a vida de Moisés, Deus com certeza tirou diante de Moisés qualquer tipo de ameaça, de um crocodilo, de um afogamento, de algum vento. Tudo Deus tinha de fato preservado Moisés desses males. Então o nascimento de Moisés foi de uma forma miraculosa. Hebreus fala, não no seu nascimento, né? Mas a sua proteção nos períodos, naquele período em especial, não só nos 3 meses, de acordo com Hebreus capítulo 11, verso 23, descreve que pela fé os pais de Moisés esconderam o menino ali. Então eles fizeram aquilo com a confiança de que Deus estava providenciando cuidado para com seus filhos, para com seu filho. E ele de fato providenciou essa bênção. Não só eles foram abençoados pelo cuidado de Moisés e pela vida dele, mas quando a mulher encontra aquela criança e observa ela então, através da orientação de Miriam, ela é colocada diante da própria mãe para que cuidasse dele. E aquela mãe, diz a Bíblia, que ela foi preservada, ou seja, ela foi mantida pela corte egípcia. Olha que coisa interessante. O Egito, que parecia ser uma grande ameaça para o povo hebreu, de fato foi, diante de Moisés, foi servo do povo de Moisés, da família de Moisés. Aquele povo egípcio serviu para manutenção da vida e da família de Moisés. Aqui no capítulo 2, olha, aqui diz assim, o verso 10, quando o menino cresceu, ela levou de volta a filha do faraó, que o adotou como seu próprio filho. Aí a princesa fala o nome dele, mas deixa eu ver um verso anterior. Pronto, aqui diz assim, ó. A princesa disse à mãe do bebê, leve este menino e amamente-a para mim, eu pagarei por sua ajuda. A mulher levou o bebê para casa e o amamentou. Então assim, eu vou pagar a você. Tem até uma pergunta que se diz assim, quem foi a mãe que foi paga para cuidar do seu próprio filho? Resposta, Joquebede. Era a mãe de Moisés, da qual foi paga para cuidar dele. E com certeza aquele pagamento não só envolvia a manutenção dela, mas ele foi totalmente a casa protegida, a casa daquele povo hebreu. Agora interessante, irmãos, é o significado do nome Moisés. O nome Moisés, ele é semelhante a uns nomes de outras pessoas. O autor da lição aqui colocou aqui outros nomes semelhantes ao de Moisés. Um era Amés ou Tutimés. Esse Amés, irmãos, também poderia ser Amoses. Aí você já nota o som parecido com ele, né? Amoses. Amoses era filho
da lua, ou nascido da lua, vindo da lua. É uma evidência de que aquele nome tinha uma aplicação ao deus da lua, onde ele era representado por um homem, com um corpo de homem e uma cabeça em formato de lua. Esse era o deus que também trazia manutenção para o povo do Egito. O outro, Tutmés ou Tutmoses, você já nota, Tutmoses, Amoses, tudo parecido com Moisés. O deus Tutmés ou Amoses era filho de Tote, ou filho do deus Tote. Aí você já nota também a mesma expressão. Esse deus Tote era o deus da sabedoria, era o deus da magia. Eu coloquei aqui outras coisas mais. Deus da sabedoria, da escrita, da magia e da comunicação. Era um dos maiores deuses egípcios, o Tote. Então, tanto Amoses quanto Tutmoses eram nomes semelhantes ao que Moisés veio a ter. E o nome Moisés quer dizer retirado de, tirado de. Então, quando ela pega aquela criança, ela fala assim, olha, os deuses mandaram ele vai ser chamado retirado de, porque se o Nilo era um deus, dos quais os crocodilos faziam uso do que ali era lançado, ou pessoas, ou o que quer que seja, como oferta, aquele foi preservado por uma oferta, embora na cabeça do povo egito teria sido preservado por o deus Nilo. Deus sabia, na verdade, que ele era o único autor responsável do cuidado, da preservação de Moisés. Então a gente entende agora o porquê do nome Moisés, né? Há quem diga que Moisés seria o próximo faraó, se ele tivesse mantido lá. Moisés, irmãos, viveu 120 anos. Os 40 anos iniciais ele viveu no Egito. Os 40 anos seguintes ele viveu no deserto. E os 40 anos posteriores ele viveu ali com o povo e diante de Deus, após ter retirado o povo do Egito. Então essas divisões de Moisés é uma evidência de começou, chegou ao meio e chegou ao fim. Mas de tudo isso, Deus estava com Moisés. Aqui a Bíblia não fala, né, que feito José. E o Senhor era com José, mas com clareza Deus era com Moisés, mesmo em meio a tanta situação, dificuldade e às vezes até com rebeldia do próprio Moisés em relação à rocha, quando ele fere a rocha e não fala com ela. Mas esse é um assunto posterior. Uma coisa é certa, Deus cuida dos seus filhos, mesmo em situações adversas. Eu vou sempre frisar isso. Moisés correu risco de vida, sim, quando ele matou um egípcio lá antes de ser expulso. Ele correu o risco de vida de ser morto também, mas Deus o preservou. Fique certo, irmãos. Deus preserva você, Deus guarda você, Deus concede a você a proteção necessária, mesmo que aqui eu não tenha tudo o que gostaria, mas em Cristo Ele me fortalece e nós podemos todas as coisas nele, espiritualmente falando, para o nosso bem espiritual. Deus abençoe você. Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado por aprendermos um pouco sobre o nascimento e a preservação de Moisés através do Teu cuidado. Que nós tenhamos essas certezas, Senhor, que nós sempre teremos o Teu cuidado para conosco. Dá-nos a Tua paz e um bom dia, em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe. Amanhã iremos estudar sobre a mudança de planos. Que mudança de planos seria essa dentro da história de Moisés? Aguardo vocês amanhã. Forte abraço e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.